Paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós queremos falar um pouco sobre a fé, esse patrimônio mais importante na vida de um crente. Lá em Lucas 18:8, Jesus pergunta se, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Eu creio que sim, irmãos, muita fé, muita igreja, porém, muita fé esvaziada de fundamento bíblico, a ponto de que essa fé sirva de baliza na vida das pessoas. Infelizmente, é o que a gente tem observado. E isso devido, irmãos, eu acredito, uma tendência nossa de não dar tanta importância às coisas simples e aos pequenos começos. As pessoas culpam os palestrantes e os pastores, às vezes, de falarem coisas muito óbvias. Um palestrante, por exemplo, de finanças, irmãos, ele inevitavelmente vai falar que você não deve gastar mais do que ganha. E, de fato, não vai ter lá uma pessoa que diz assim, não, eu vou gastar mais do que eu ganho, porque eu vou me dar super bem na vida fazendo isso. Não vai aparecer essa pessoa, né? Mas o que a gente vê é que mais de 60 milhões de brasileiros estão fazendo isso. 1 em cada 3 brasileiros não tem a menor ideia do quanto está devendo. Isso dado agora recente, que eu vi no Jornal Nacional. Então, irmãos, vamos, nessa palavra, trazer coisas simples, singelas, mas que fazem toda a diferença na conservação da fé, a fé bíblica. O tema desta manhã é: não deixe faltar isso na sua fé. Vamos ler o texto base, Marcos, antes de entrar exatamente na palavra. Marcos 9 é o texto que nos inspira nessa manhã. Marcos 9, eu quero ler inicialmente apenas o verso 21 ao 24. Marcos 9, 21. Aqui se referindo à libertação de um jovem lunático. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Inicialmente me chama a atenção aqui essa declaração tão honesta desse pai. Ele, diante da resposta de Jesus, ele reconhece que ele tem fé, mas é uma fé insuficiente. E, irmãos, eu quero aqui inicialmente dizer que todos nós temos uma fé imperfeita, uma fé que carece da graça de Deus. E esse deve ser o ponto de partida para a gente iniciar essa conversa sobre a fé. A grande verdade da nossa fé é que, às vezes, ela fica por um fio. A gente não encontra uma saída, não encontra palavras, nem raciocínio que sustente o nosso testemunho de uma fé inabalável em determinadas circunstâncias. Aí eu me lembro daqueles 3 amigos de Jó que saíram da sua terra para confortar Jó na sua aflição. Diz lá em Jó, capítulo 2, não precisa abrir, só para os irmãos terem uma ideia. Jó 2, de 11 a 13, os 3 amigos de Jó, Elifaz, Zofar e Bildade, quando souberam de todos os males que haviam atingido Jó, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e jogou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, irmãos, essa aqui é uma realidade presente na vida de todos nós. Há momentos em que você não vai ter palavra para dizer, e você vai ter só que chorar com os que choram, e depender da misericórdia de Deus. Essa é a nossa estrutura.
Nós somos frágeis na capacidade de realizar, frágeis no modo de entender as coisas, até no modo como de ver as coisas nós somos frágeis. O exemplo disso é mágica. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um mágico. Ele era tão bom no que ele faz, no ilusionismo, que ele se aproximou assim da bancada dos jurados e fez a mágica a um palmo deles, diante deles assim. Ele tirava pombinho da palma da mão, fazia aquelas coisas incríveis, e os jurados não conseguiam acreditar no que estava vendo ali. Então, nós somos falhos até naquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes a gente não acredita. Então, somos limitados. Essa é uma consciência que a gente precisa ter. Lá em Mateus, não precisa abrir por enquanto, Mateus 28:16, tem um episódio após a ressurreição de Jesus. Fala assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram. E aí a gente pode imaginar, rompendo em fé, né? O adoraram rompendo em fé. Mas não é isso que o texto diz. Vamos abrir, né? É um texto interessante. Mateus 28. Vamos abrir. Mateus 28:16. Só para os irmãos verem como é a nossa estrutura. Mateus 28:16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas, aí vem o mas alguns duvidaram. Lá em Lucas 24, 34 a 38, traz esse mesmo relato e diz que eles duvidaram porque eles não sabiam se era de verdade ou se era um fantasma. Então, eles tiveram dúvida, eles precisavam de prova ali, do que está acontecendo aqui. É ele mesmo ou é um fantasma? Então, esse é o ser humano, irmãos. Agora, saibam, irmãos, que Deus não tem problema nenhum com essa nossa fraqueza, essa nossa vulnerabilidade. Deus não tem milindre com isso. E quando as nossas dúvidas, elas são na intenção de criar fé, né? de buscar entendimento para crer, Deus se agrada. Deus se agrada dessa busca. Deus não tem milindre com as nossas limitações para crer. Quando existe um coração voltado para essa intenção de busca pelas coisas de Deus. Deus, mesmo sendo o Altíssimo, Ele não trata com aspereza aqueles que buscam crer, aqueles que buscam fé. Pelo contrário, Deus gentilmente nos convida. Venham, vamos refletir juntos. Deus nos convida a conversar. Lá em Isaías 1:18 tem esse convite gentil da parte de Deus. Vamos refletir juntos. Em Salmo 34:8 tem outro convite de igual modo amigável, onde fala: provai e vede que o Senhor é bom. E de fato, irmãos, a fé no seu próprio conceito, na sua essência, a Bíblia diz que a prova que a fé é prova. Fé é prova. Em Hebreus 11, no capítulo da fé, né? Hebreus 11, verso 1, na Almeida, revista e corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na versão NVI, diz assim: ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Também na nova linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na tradução brasileira também fala: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Provai,
Vede que o Senhor é bom. A fé é prova. Lá em direito processual civil, a gente estuda o que é prova. Prova é a constatação de um fato. Logicamente que não precisa de constatação aquilo sobre o qual não existe dúvida. E o artigo 374 do Código de Processo Civil vem dizendo assim: não dependem de prova os fatos sobre os quais não repousa controvérsia ou dúvida. Então, irmãos, não se culpem por essa nossa fragilidade, quando essa busca pela prova é em temor a Deus, é em respeito a Deus, é com um coração diferente do coração do descrente, porque o descrente ele resiste a Deus, ele zomba de Deus. Deus vai honrar essa sua busca. Mas, mesmo sendo imperfeita a nossa fé, irmãos, é importante a gente saber que fé é agir como Deus espera. Isso é inegociável. Fé é agir como Deus espera. Vamos ao verso 23, voltando lá em Marcos 9. Marcos 9, 23, exatamente naquele momento que o pai do menino fala: se podes fazer alguma coisa. E aí Jesus olha para ele e diz: se podes, com exclamação. Quem está aí com a revista atualizada, tem uma exclamação, se podes, não é? Em outras versões está com interrogação, se podes. Nem com exclamação, nem com interrogação muda o significado. Essa exclamação eu imagino, porque o texto ele não tem como ser uma filmagem, né? Mas eu imagino que Jesus fala assim, se podes, apontando para ele, se podes, tudo é possível que criar. É nessa hora que o pai sente que ele precisa de uma fé mais consistente, e ele clama por mais fé. Essa com interrogação, ela também não muda o significado, mas eu, pessoalmente, isso é um ponto de vista meu, isso não estou formando teologia nem nada, quem sou eu para isso, mas, no ponto de vista meu, eu acho que se podes com interrogação é um pouquinho inapropriado, porque dá a ideia de que Jesus está milindrado, né? O quê, rapaz? Está dizendo que eu não posso? Né? E Jesus não se milindrava com as pessoas, Jesus veio para os fracos e abatidos, amém. Jesus tratava com amor, né? Então eu gosto mais da exclamação, se podes, ele aponta para o pai, se podes. Então é isso, irmãos, a fé, mesmo que imperfeita, ela tem que ser uma fé que concorda com o que Deus espera de nós. Eu acho interessante o que diz o Salmo 50, verso 23, ele diz assim, o Salmo 50, 23, ele nos mostra duas coisas bem objetivas que Deus espera de nós. Deus espera de nós gratidão e vida ordenada. Gratidão e vida ordenada. Diz lá, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e ao que ordena o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Então, irmãos, ao pé dessa escritura, todo cristão deveria ser a pessoa mais ordenada do mundo, porque Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz, toda operação de Deus é com decência e ordem. Já já a gente vai entrar nesse detalhe. Uma fé que trabalha em decência e ordem. Isso é divino, isso é só onde o Espírito Santo está atuando é que existe decência e ordem. Já no aspecto da gratidão, é a gratidão que nos leva a honrar, isso a gente sabe, né, irmãos? É por isso que nós honramos pai e mãe, pela nossa gratidão a eles. E muito comum quando a gente acolhe um irmão, às vezes o irmão vem fazer um tratamento de saúde, está na cidade, não conhece ninguém, aí o pastor daquele irmão liga, dá um apoio aí para o nosso irmão, e aí você dá aquela cobertura e tudo, e quando se despede, aquele irmão aperta firme a sua mão e fala, quando for à minha cidade, não deixe de me procurar. Né? Então, aquela gratidão te leva a honrar. Né? Essa é a mola da honra, a gratidão.
Mas é interessante, irmãos, que até mesmo nesse ambiente de honra, de respeito a Deus, mesmo esse ambiente ele nos leva a ter dúvida. Foi o que aconteceu com Esdras. Eu encontrei um exemplo muito interessante em Esdras, capítulo 8, verso 21 a 23. Eu vou ler aqui, olha só o que aconteceu. Estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. Só antes de ler, irmãos, só para contextualizar, não é? Esdras estava cativo com o povo. O povo foi levado cativo à Babilônia. E quando veio os persas tomaram a Babilônia, então mudou o contexto. E então o novo rei decidiu liberar o povo para voltar a Jerusalém. A primeira leva foi com Zorobabel, né, que era o neto do rei Joaquim. A primeira leva desceu em torno de 50 mil judeus para Jerusalém, e Esdras comandou a segunda leva, um pouco depois, com mais ou menos 5 mil judeus. Então, o contexto é esse. Esdras estava se preparando para viajar com aquela caravana enorme de volta para Jerusalém. Diz aqui, Esdras 8, 21 a 23. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, o que aconteceu é o seguinte, a jornada era perigosa, eles estavam com seus animais, seus bens, não era uma viagem comum, era uma mudança. E o rei, sabendo da dificuldade, ofereceu escolta, e Esdras, com vergonha do que ele já tinha dito ao rei, olha, o nosso Deus é um Deus que nos guarda, é um Deus fiel, né? Ele recusou inicialmente. Mas aí, à medida que ele foi tomando ciência de que realmente era perigosa a jornada, veio a dúvida, o que eu faço agora? Então, eles dobraram os joelhos, foram buscar Deus, direção, né? Então, irmãos, é assim, não é à toa que a gente tem que pedir confirmação e direção a Deus o tempo todo, porque nós somos cheios de falhas, de dúvidas, de incapacidades. Não é? Agora, o que me chama a atenção, o que me fez ler Esdras, foi esse verso 22 que diz, porque eu tive vergonha. Isso é tão importante, irmãos, para uma fé saudável, uma fé com consistência bíblica, é um crente que sente vergonha. Para não dizer que hoje nós estamos num tempo de crentes sem vergonhas, eu diria que nós estamos num tempo de crente que não honra a sua fé, seja nos likes que você dá nas redes sociais, seja nos conteúdos que você posta lá. Esse é só um exemplo mais comum que a gente encontra, né? E a coisa está tão esquisita que, quando meus meninos ainda eram pequenos, a gente via a Xuxa chamando de Deus de o cara lá de cima, né? E isso não incomodou ninguém, já naquela época. Então, de lá para cá, a coisa vem desgringolando. E chegou ao ponto de, hoje, o ambiente evangélico ser o cardápio preferencial dos humoristas. Infelizmente. Sexta-feira, eu estava vendo DFTV e estava lá o Batoré, um humorista aí. Ele visitou Planaltina ontem, fez uma tal de stand-up, um termo que eu não conhecia, stand-up do Batoré. Se você botar no YouTube stand-up aí vai aparecer lá stand-up dos vários humoristas, inclusive do pastor. Para surpresa minha, já existe stand-up dos pastores. Você reúne a igreja, chama um pastor de longe, famoso, e ele vai fazer uma sessão de piadas. É piada sobre filho que tem mãe crente, é piada sobre a pregação, é piada sobre as coisas da igreja. Piada e deboche sobre as coisas que são a própria identidade da igreja. E é de chorar, irmãos. Você vê
Toda a igreja morrendo de rir daquele stand-up, sabe? O humorismo acaba com a graça. Acaba. Com a graça de Deus. É porque a palavra diz que Deus não se deixa zombar, né? De Deus não se zomba. Então, irmãos, como é triste a gente ver uma igreja se dignar a reunir o seu rebanho para formar mendigos espirituais. Aquelas pessoas estão... É uma reunião para formar mendigos espirituais. Muito, muito triste. E as inovações que foram colocando no culto é que vão dando munição para esse show de deboches. É unção do leão, é unção do caicai, transmissão de unção globeleza. Está lá no YouTube, unção globeleza, para quem não conhece. Unção do riso. Invenções, irmãos, que vão degenerando a atmosfera do culto e a ação do Espírito Santo no meio das pessoas que saíram de casa para ir ao culto, infelizmente. E não é exatamente o tema de hoje, mas eu quero dizer aos irmãos que mesmo antes do povo entrar na terra prometida, Deus já estabeleceu que o culto não seria conforme a conveniência ou a preferência de cada um. Lá em Deuteronômio 12, verso 13 e 14, estou lendo aqui na NVI, diz assim: tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que lhe ordenar a vocês. Então, o culto é ordenado por Deus. Não é uma prerrogativa nossa escolher o formato do culto, as atrações, vamos dizer assim, que vai ter no culto. Então, irmãos, essa questão da vida ordenada, né? Deus espera vida ordenada de nós. Aqui nesse texto do jovem, da libertação do jovem lunático, a gente percebe que aquele pai não tinha uma vida ordenada. Quero ler. Vida ordenada no sentido de assumir o seu papel, né? Assumir o seu papel. Não transferir a sua responsabilidade espiritual para A ou B. Verso 18 e 19 diz assim, o pai aqui relatando a Jesus: este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus aqui se mostra decepcionado com a fé de todos ali. Mas quando Jesus entra no burburinho para resolver a questão, ele vai direto ao Pai. Aquele Pai que estava transferindo a sua responsabilidade inicialmente para os discípulos, trouxe a eles e eles não puderam resolver. E agora ele se dirige a Jesus nessa situação. Se é que podes fazer alguma coisa, ele era um transferidor de responsabilidade. Lá em Marcos 6,7, a gente vai encontrar Jesus dando autoridade aos discípulos sobre espíritos imundos para que os expelissem. Mesmo assim, eles não puderam. E isso nos mostra que, quando se trata de responsabilidade pessoal, não vai ser a oração dos discípulos, não vai ser a oração da igreja inteira que vai resolver. Porque esse não é o papel próprio nesse momento de transferência de responsabilidade. Às vezes a gente encontra uma pessoa tão descuidada com o seu testemunho de fé, com a sua busca pelas coisas santas, que, diante de uma situação caótica, a gente fala: ó, irmão, eu vou até orar aqui, mas não sei se vai resolver. Não é? E, de fato, não resolveu a oração dos discípulos. Então, Jesus abre a multidão e vai direto a ele. Se é que podes, tudo é possível.
Então, irmãos, não é a oração do Caicai, não é a oração do leão, não é a oração de fogo que vai resolver, é a sua oração, né? E, de fato, foi a oração do pai ali que trouxe a bênção, trouxe a libertação. É a sua oração. E aí vem a parte que é a dificuldade de todos nós, né? Jejum e oração, verso 29, entrou aqui no bolo aqui da responsabilidade por uma fé saudável, uma fé fundamentada biblicamente. Os discípulos perguntaram a Jesus, verso 28, quando entraram em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expeli-los? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então aqui se tratava de uma casta, vê, irmãos? Quando é casta já faz a gente entender que é um comprometimento espiritual de longa data. De longa data. Tanto é que no verso 21, Jesus pergunta para o Pai, na hora que ele inicia a intervenção ali, o tratamento da situação, a primeira coisa ele pergunta ao Pai, há quanto tempo isso vem ocorrendo? Já para ver se caía a ficha, né? Há quanto tempo esse seu descompromisso com a sua casa está sendo percebido? E ele falou, desde a infância do menino, ou seja, de longa data, né? Então, irmãos, quando é uma casta, é porque o descompromisso é antigo, é de longa data. E aí Jesus fala, olha, sem jejum e sem oração, não tem como. É a nossa dificuldade, todos nós. E eu digo para os irmãos, não é jejum e videogame, porque às vezes a gente faz jejum e procura logo uma distração para ver se chega logo a hora de comer, né? Não é ficar sem comer e se distraindo, fazendo compra, não. A finalidade do jejum é a busca. E eu encontrei uma definição lá dos gregos. Os gregos valorizavam muito o que se chama de ócio. O ócio. Como nós precisamos de ócio? Aqui no nosso meio evangélico, a gente chama de tempo de qualidade. Os gregos, os pensadores gregos, Aristóteles, quem mais? Os grandes pensadores, eles associavam Epicuro era outro também que pensava assim, eles associavam o ócio à própria felicidade. O que era o ócio para eles? Era aquele tempo em que você largava a preocupação com o que comer, com o que vestir, e você se dedicava à escola. École, que chamava na antiguidade, a école. Naquela época, quem não precisava trabalhar poderia se dar o prazer de pensar e aprender. Ia para a école. E como nós precisamos, irmãos, desse tempo de qualidade. Vocês saíram de casa hoje de manhã para ter um tempo de qualidade. Isso aqui é um tempo de qualidade. Separaram tudo, deixaram lá. E vieram, isso aqui é um momento de ócio. O ócio é aquele momento em que você se dedica a aprender, a refletir, a criar, a pesquisar. Tudo isso que é próprio da alma, né? Do seu crescimento pessoal, é o ócio. O ócio é benéfico. Então, muitas vezes, esse ambiente do jejum e oração fica totalmente castrado, prejudicado, porque a pessoa não entendeu que ele precisa de um momento de ócio, de um tempo de qualidade, né? A gente, quando deixa de vir a celebração, deixa de ir à célula, deixa de visitar um irmão enfermo, um irmão que está aflito, enfim, quando a gente deixa de cumprir as boas obras, que está lá em Hebreus 10, 25, né? Não deixemos de congregar para que nós não paremos de ser estimulados mutuamente à fé, às boas obras, tudo isso, né? Esse ambiente de qualidade com Deus, isso vai abatendo a fé, vai tirando a expressão da nossa fé e ela vai deixando de ser baliza na vida da gente. Jejum e oração, então, irmãos, é algo muito sério. Não deixe de atender o pedido quando te chamarem para uma reunião de oração. Não deixe de atender, que você vai ser grandemente impactado, porque é agradável a Deus.
No verso 26, já estamos chegando aqui ao final. O que me chama a atenção no verso 26 é que a gente tem um morto no chão, um defunto no chão. Verso 26, e o garoto... E ele clamando, quer dizer, ele clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Então aqui, eu acredito que morreu mesmo, viu, irmãos? Então, quando parecia que o pior já tinha acabado, quando parecia que já estava resolvida a situação, em vias de se resolver... Oh, pastor, obrigado. Então, quando parecia que já estava caminhando por fim a solução daquele problema, temos lá um defunto no chão. Esse processo de restauração de uma situação caótica, como foi a desse menino e do pai dele, isso me faz lembrar um pouco do que está lá em Ezequiel 37. Se a gente for lá no episódio onde o profeta é conduzido pelo Espírito a um vale de ossos secos, que nos leva a entender que é um vale de situação impossível, né? No verso 8 a 10 de Ezequiel 37, Deus manda que o profeta profetize a palavra, profetiza sobre esses ossos. E ele profetiza, e sob o poder daquela palavra, os ossos se sacodem, ou seja, saem do seu momento, do seu lugar de mesmice, né? E vão se juntando um com o outro. E aí, a segunda etapa, aparece tendões, na terceira etapa, carne, na quarta etapa, pele, e na quinta etapa, um monte de corpos prostrados no chão, defuntos no chão. Corpos totalmente restabelecidos, mas no chão. E aí Deus manda Ezequiel profetizar de novo, profetiza para que eles vivam e se ponham de pé. E ele profetiza e aqueles corpos se levantam. Isso é um pressentimento, meus irmãos, e eu falo isso não para abatimento dos irmãos, não para criar diferenciação entre nós, mas para gerar temor no nosso coração. Inclusive, não sou nem eu que falo isso, foi Paulo, né? Paulo falou que não são poucos os que dormem no nosso meio. Lá em 1 Coríntios 11:30, eu vou ler aqui, vamos abrir 1 Coríntios 11:13, quando ele fala da ceia do Senhor. 11:30, quer dizer. Quando ele se refere às pessoas que não discernem adequadamente o significado da ceia do Senhor, não é? E isso é importante a gente pensar também. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. O que ela significa para nós, irmãos? Isso é algo sério para a gente pensar, porque, olha, infelizmente tem crente dando like nas stand-ups sobre a ceia, nas piadinhas, sobre tudo, irmãos. Se você for pesquisar lá, você vai ver piadinhas sobre tudo. Isso é muito triste. Então, sobre essa atitude, Paulo fala, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E lá em Provérbios 21:16, confirma que realmente não são poucos. Provérbios 21:16 chama de congregação os que estão mortos. Diz assim, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, é muito séria essa palavra. Mas, irmãos, o importante é que, quando há choro, confissão sincera, isso basta para a restauração de uma situação caótica que seja, mesmo com a fé vacilante. Foi o que aconteceu com aquele pai. Ele foi sincero, ele se quebrantou, ele clamou àquele que tudo pode. E essa fé, mesmo que vacilante, fez toda a diferença. Resolveu a situação. É isso que Deus espera de nós. A presença de Jesus, irmãos, ela restaura não apenas a normalidade
da situação caótica, ela restaura tudo, muda tudo. E é esse ponto que é importante. Às vezes a gente se conforma com a solução da situação caótica e vai embora, deixa Jesus. Não, a gente tem que buscar não apenas a restauração do momento, mas esse Jesus que muda tudo, né? Se não mudar tudo, é como Paulo falou, somos os mais miseráveis dos homens, porque buscamos a Jesus só para uma necessidade momentânea. Então, irmãos, a conclusão, aquilo, não deixe faltar isso na sua fé. Eu digo, não deixe faltar respeito, honra, assuma o seu papel e se apegue a Jesus com esse coração sincero. Não existe no nosso meio crente melhor do que o outro, não é? O caminho é estreito para todos nós, irmãos. Então, com quebrantamento, com choro, reconhecendo que só em Jesus é que a nossa fé vai valer alguma coisa, viu, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês.